E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. É sempre um prazer estar com vocês a toda semana, trazendo um tema diferente. E vamos começar a aula de hoje. Vamos tratar do seguinte tema. E vamos falar hoje sobre os sofistas. Vamos entender quem eram eles. Então pega o teu livro na página indicada para seguirmos a nossa aula. Quem eram os sofistas? Ora, a palavra sofistas, de origem grega, significa grande mestre ou sábio, ou super sábios. Eles eram considerados, naquela época, como os sábios, os super sábios, os grandes mestres. Eles eram professores viajantes que vendiam seus ensinamentos. Eles não tinham uma morada fixa. Eles ficavam viajando de cidade em cidade. E aí eles vendiam os seus ensinamentos a um alto preço. Logo mais a gente vai ver a crítica que é feita aos sofistas por venderem seus ensinamentos. Então, os sofistas não é um homem. É um grupo de pensadores. Eles são professores que vendiam seus ensinamentos. Eles pertenciam à periferia do mundo grego. Ou seja, eles não moravam no centro do mundo grego. Eles ficavam nos arredores da cidade, na periferia. Eles davam aula de eloquência e de sagacidade mental. Mais à frente a gente vai ver como aconteciam essas aulas e qual é o objetivo dessas aulas. Ora, os cidadãos procuravam os sofistas para ter aula de retórica e oratória. Lembrando que os cidadãos não eram todas as pessoas que moravam em Atenas. A gente já sabe que o cidadão era somente aquele homem acima de 21 anos, nascido de pai e mãe atenienses. Então, estes homens procuravam sofistas para ter aula de retórica ou oratória. E o que é isso, retórica? Aqui embaixo, a gente já vê que é a arte de falar e argumentar em público. Os homens, os cidadãos, usavam a retórica, ou seja, a arte de falar e argumentar em público, para quê? Para persuadir, para convencer as pessoas em assembleias. Lembrando da aula passada, a gente viu que os cidadãos eles se reuniam na praça pública, na ágora, para ali debaterem os assuntos políticos da cidade. E para debater, eles tinham que ter essa arte da retórica, saber falar bem, saber argumentar para convencer, para persuadir o adversário no debate público. É aí que eles buscavam a ajuda, pagavam os sofistas para aprenderem a arte de falar e argumentar em público. Ora, para os sofistas, a verdade é relativa. Ou seja, não há uma verdade única, absoluta. O que quer dizer relativa? Quer dizer que depende de cada pessoa, depende de cada sujeito. Se eu digo que esta imagem aqui, este fundo é branco, é verdade que é branco. Mas se você diz que esse fundo aqui é azul, também é verdade que é azul, porque a verdade é relativa. E se outra pessoa disser que isso aqui é vermelho, essa pessoa está correta. Então, é branco, azul ou vermelho? Os três estão corretos, porque tudo é relativo, depende do sujeito. Por isso que a verdade é algo relativo ao sujeito. E não existe uma única verdade. Eu não vou dizer que aqui é branco e acabou e pronto. Não. Vai depender de cada pessoa. Porque o mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo social consegue perceber que é. Então, se você percebe que este fundo aqui é vermelho, é preto ou azul, você está certo.
Eu estou vendo branco, também estou certo, porque tudo é relativo, a verdade é relativa, depende de cada sujeito. Era assim que ensinavam os sofistas. Tenho sempre que dizer que eram os sofistas que falavam de verdade relativa. Não existe uma única verdade, mas existem várias verdades. E aí a gente vai dar destaque para o sofista Protágoras, da cidade de Abdera. O Protágoras, ele dizia esta frase: o homem é a medida de todas as coisas, justamente para falar da verdade relativa. É o homem que mede, que diz como são as coisas. É cada indivíduo que diz como são as coisas. Esta célebre tese de Protágoras está justamente justificando a relatividade do conhecimento, pois tudo deve ser examinado segundo os interesses do homem e de acordo com a forma como este vê a realidade. Em outras palavras, tudo é verdade, porque tudo é relativo, depende de cada pessoa. E aí temos uma crítica que o filósofo Platão faz aos sofistas. Platão, ele chama os sofistas de enganadores. Eles enganam o povo. Eles são impostores. Eles não ensinam a verdade. Os sofistas, segundo Platão, eles têm a arte de manipular raciocínio. Eles controlam o raciocínio das pessoas, ensinam as pessoas a fazer isso umas com as outras. Eles produzem o que é falso. Eles iludem os ouvintes e não têm amor pela verdade, já que tudo é relativo. Não existe uma verdade, mas várias verdades. Sócrates, por sua vez, os acusava de prostituição. Preste atenção, aqui a prostituição não está relacionada à venda do corpo para uso sexual, mas aqui está relacionado à venda do conhecimento. Eles vendiam conhecimento a um alto preço. E aí o Sócrates os acusa de prostitutos do saber. Porque assim como Sócrates, Platão e os demais filósofos, eles ensinam gratuitamente e pregam que existe apenas uma verdade, o contrário dos sofistas. Então, para não esquecer, quem eram sofistas? Eram professores, viajantes, que por determinado preço vendiam ensinamentos práticos de filosofia, também conhecidos por aqueles que se dedicavam a instruir e a educar os cidadãos atenienses, interessados em participar da vida da cidade-estado. Naquela época, os sofistas significavam os mestres do saber, e aquilo que eles ensinavam estava destinado aos cidadãos, aqueles que decidiam entrar para a vida política, aqueles que estavam reunidos em assembleia na praça pública e que usavam o argumento para persuadir o adversário. E chegamos ao final de nossa aula. Espero que você tenha entendido o conteúdo. Qualquer dúvida é só falar comigo, é só rever o vídeo. Desejo boa sorte em seu trabalho, suas atividades. Tchau, tchau. Até a próxima.